O que seria de nós sem a eletricidade? Ela aquece o nosso banho, carrega a bateria de nossos celulares, faz funcionar elevadores, nos concede acesso à internet. Isso sem contar a iluminação de casas e vias públicas, a automação de milhões de sistemas e tantas outras tecnologias e facilidades que só são possíveis graças a ela. E não existe no mundo nenhuma previsão que o consumo energético vá diminuir. Ou seja, daqui em diante, nos tornaremos ainda mais dependentes deste serviço. E conforme as demandas aumentam, novos desafios surgem. Afinal, por mais comum que seja, a produção elétrica sozinha não dá conta de todo o abastecimento global. Além disso, ela já provou ser prejudicial ao meio ambiente, pois gera diversos impactos negativos. Sendo assim, a cada dia aumenta a busca por possibilidades mais verdes de geração de energia. Neste vídeo, vamos conhecer um sistema que não somente é sustentável, como também é capaz de suprir a necessidade energética de todo mundo. O sistema agrovoltaico foi criado em 1981, mas somente há poucos anos passou a ser considerado como uma possibilidade interessante. Ele reúne agricultura e energia solar em um mesmo local. Isso quer dizer que os painéis solares são instalados sobre as terras cultivadas e também sobre pastagens rotativas de gado e outros rebanhos. O método mais comum utiliza suportes fixos que sustentam as placas solares em uma altura que varia de 2,5 metros a 5 metros. Desta forma, os cuidados com a plantação permanecem, já que é possível caminhar tranquilamente embaixo dos painéis, inclusive com o uso de maquinários. Esses painéis também podem ser instalados sobre estufas. Uma outra maneira de aproveitar a luz do sol em propriedades agrícolas é com o sistema agrovoltaico dinâmico. Esta é uma alternativa desmontável, ou seja, ela pode ser ajustada manualmente conforme a mudança das estações. Também é possível transportar suas instalações para outros lotes de terra. Assim, o agricultor evita que os painéis projetem sombra sempre no mesmo ponto. E pode parecer estranho falar sobre o cultivo de determinados produtos à sombra, mas não se engane. Esta prática, na verdade, tem até benefícios. O fundamental é escolher corretamente a cultura para que não haja perda de produtividade. A sombra gerada pelos painéis solares ajuda a controlar a temperatura embaixo deles e também evita uma evaporação excessiva. Isso significa que é preciso menos água para que o cultivo se desenvolva. Para comprovar estas informações, um engenheiro agrônomo da Universidade do Arizona cultivou algumas espécies durante 3 meses à sombra destas placas. Ele monitorou continuamente os níveis de luz, temperatura e umidade relativa, inclusive do solo. Os resultados foram que durante o dia a temperatura embaixo do painel solar reduziu e durante a noite a temperatura aumentou. Ou seja, durante o período de 24 horas houve menos diferença de temperatura, o que gera menos estresse para a plantação. Isso também funciona muito bem para os rebanhos. Em uma propriedade em Minnesota que adotou a prática, foi possível observar a redução do estresse térmico dos animais. Seu comportamento à sombra dos painéis demonstrava mais tranquilidade e bem-estar, e a ingestão de água foi reduzida considerando que os animais ficaram menos expostos ao sol. E tem uma parte muito curiosa nesta parceria entre painéis solares e agricultura. Assim como as placas beneficiam algumas espécies, a plantação também ajuda no melhor funcionamento destas placas. Isso porque, segundo um estudo da Universidade Estadual de Oregon, o desempenho dos painéis é reduzido quando eles esquentam muito. Porém, com a eliminação de gases e geração de umidade acontecendo sob as placas, é possível que haja um equilíbrio de temperaturas, garantindo um resultado ainda melhor na captação da luz solar. Embora tenha muitas vantagens, a instalação de um sistema agrovoltaico ainda é cara. Outro ponto que pede atenção é o clima de cada região. Quando a luz do sol não é intensa durante o ano todo, a rentabilidade é prejudicada. Além dessas considerações, uma pesquisa com fazendeiros conduzida pela Universidade Tecnológica de Michigan apresenta outra dúvida importante. Os agricultores se disseram preocupados com os possíveis danos ao solo que o concreto e as vigas
dos painéis solares podem causar com o passar do tempo. Vale dizer que ainda não há informações oficiais sobre isso, mas é um ponto que realmente pede observação. E se você está pensando que o único beneficiário do sistema agrovoltaico é o proprietário da terra, você está muito enganado. Esta tecnologia permite que a energia gerada pelos painéis solares seja repassada a outras regiões. Sendo assim, ainda conforme o estudo da Universidade de Oregon, se apenas 1% das terras agrícolas globais ganhassem painéis solares, seria possível compensar a demanda energética de todo o planeta, e tudo isso de uma maneira sustentável. Entre dúvidas e vantagens, o sistema agrovoltaico ainda nos apresentará muitas possibilidades. Por enquanto, seguimos de olho no agro, de olho nas tecnologias que se conectam ao campo e principalmente de olho em um mundo mais verde e seguro. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal Olho no Agro e acompanhe as novidades e informações sobre o setor mais produtivo do Brasil.